Boa noite a todas meninas, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula. Hoje uma aula especial, hoje a nossa primeira aula da nossa jornada do aquecimento da nossa jornada da Supermãe, tá? E eu decidi mudar um pouco, porque eu vi que assim eu vi que eu precisava acrescentar mais assunto, eu vi que eu precisava acrescentar mais conteúdo, tá? Tudo começou quarta-feira, eu voltando do hospital, 7h30, 7h40 mais ou menos. Eu vim dar uma revisada no conteúdo nas aulas da jornada da Supermãe, que vai começar do dia 30 de março ao dia 6 de abril, próxima semana. E gostei, as aulas estão muito boas, tá? Mas assim que eu entrei no Instagram para responder os stories, a primeira pergunta que eu recebi foi uma mãe perguntando: Doutor, rotina serve para todo mundo? Rotina serve para todos? E a verdade é que sim, é claro que rotina serve para todos, tá? Todo mundo precisa de rotina. Isso a gente vai conversar sobre isso também durante essas semanas, durante esses dias. Claro que todos precisam de rotina, tá? Uh, mas o que ela quis dizer, eu acredito e vocês também. O que ela quis dizer foi, ela perguntou assim, se estabelecendo uma boa rotina, todo bebê iria dormir a noite toda. Foi o que ela quis dizer. E aí depende, tá? Tem bebê que sim, tem bebê que não. E tem bebê que não dorme mesmo tendo uma boa rotina, porque a falta de rotina não é a única causa dos despertares. É de longe a maior, a que causa mais despertares, mas não é a única. Existem outras. E aí eu vi que a gente precisava conversar sobre isso, a gente precisava debater mais sobre isso, para poder chegar na próxima semana muito mais tranquila, muito mais consciente do que está fazendo, de por que está fazendo, de como está fazendo. Tá? Então eu transformei a jornada da Supermãe em um desafio de 14 dias. Durante esses 14 dias estaremos aqui juntos, desculpa, mas estaremos todos juntos e vai dar tudo certo, vai ter muito conteúdo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Para aquelas mães que não me conhecem, eu sou o Dr. Edilo Queiroz, sou pediatra, e pode não parecer muito por causa dessa carinha de mal, a barba grande, mas eu sou completamente apaixonado pelos cuidados dos bebês e venho me especializando cada vez mais nisso, tá? E, e é isso mesmo, tá? Eu queria agora te dar os parabéns por ter decidido participar desse desafio. Você está aqui hoje porque o seu bebê não dorme à noite, tá? Ou pelo menos a maioria dos bebês de vocês não dorme a noite toda, tá? E como é que eu sei disso? Porque vocês não param de me perguntar no Instagram, nos stories, sobre sono. Tá? Eventualmente tem uma pergunta sobre desenvolvimento, sobre alimentação, sobre alguma outra coisa, mas sono é o que mais tem, o carro-chefe de lá. Tá? E também porque eu fiz uma pergunta no Telegram e no Instagram, e nas duas eu perguntei se você sabia qual a causa, se você sabia por que seu bebê acordava à noite. E nas duas, menos de 30% das mães votaram que sim, que sabiam. Tá? Ou seja, uma porcentagem muito baixa, muito menos de um terço das mães sabiam dizer isso, sabiam referir a razão para isso. E, se eu não me engano, no Telegram foram 26%, no Instagram foram 28%, apenas que sabiam, então é muito pouco. Então foi a gota d'água, eu disse, eu preciso falar mais sobre isso, eu preciso falar mais sobre as causas dos despertares. Então o desafio agora é encontrar e solucionar as diversas causas. Só um minutinho. Pronto, acho que agora foi. Então, me perdi, mas o desafio vai ser encontrar e solucionar as mais diversas causas para os despertares. E nesses 7 primeiros dias, de segunda a domingo, eu vou estar com vocês todos os dias, realizando
todo esse passo a passo de análise e ajuste das principais condições que fazem o seu bebê não dormir a noite inteira. Tá? E o primeiro ponto que eu preciso comentar com vocês, eu preciso introduzir assim com vocês, é que eu acredito muito no poder das microconquistas. Tá? Vocês vêm até mim dizendo que precisam de grandes mudanças, dizendo, doutor, eu não aguento mais, eu estou exaurido, eu estou exausta, estou há tanto tempo com privação de sono, isso está me deixando louca, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso que ele durma a noite inteira, eu preciso voltar ao trabalho tranquilo, mas ele só dorme mamando, ele só dorme no colo, como é que eu vou voltar? Eu já não sei mais se eu peço demissão ou não, eu já não sei mais se eu volto para a faculdade ou não, porque ele só dorme mamando, porque ele só dorme no colo. E tudo isso são conquistas muito grandes. Vocês já estão visando, mirando o final, tá? E o que eu quero dizer isso com vocês? O que eu quero dizer com tudo isso? Que eu preciso que vocês acreditem também no poder das pequenas conquistas, das microconquistas, tá? Por quê? Porque essas microconquistas vão dando um gás, vão dando vão te animando para continuar, para não desistir, porque não é uma coisa fácil, não é uma jornada fácil. Então, é importante que vocês acreditem e vocês também reconheçam o poder das microconquistas. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Então, mas a maioria de vocês não acredita, a maioria de vocês não reconhece o poder das microconquistas. Porque a gente nós vivemos nos sabotando. Tá? É muito provável que nos últimos meses você tenha se comprometido, você tenha prometido várias coisas e não tenha cumprido algumas delas. Tá? Quantas coisas você prometeu, quantas coisas você se comprometeu nessa virada de ano, por exemplo? E nós ainda não estamos nem em abril e você já desistiu de tudo. Né? Você sabe por que isso acontece? Porque o seu cérebro se torna viciado para que você quebre essas promessas. Tá? Então você está sempre prometendo coisas, seja lá o que for, seja, não, eu vou voltar para a academia, eu vou ler um livro, eu vou voltar para a dieta. E você vai lá e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando essas promessas, porque são difíceis mesmo. Porque sua cabeça está cheia, porque tem que amamentar, porque tem que trocar a fralda, porque tem que colocar para tirar a soneca, porque tem que amamentar de novo, depois tem que trocar a fralda de novo, e quando piscou o olho, outra soneca, outra briga para conseguir essa soneca. Além do simples e pequeno fato de que você tem uma casa, tem um marido, tem uma família, você tem uma própria vida, tá? Que tantas esquecem desse pequeno detalhe, tá? Se cuidar passa a ser a última da última da última opção para a maioria de vocês. E qual a mensagem que o teu cérebro te passa? Não, tá tudo bem se você quebrar essa promessa. Você não tem tempo mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Você só não vai fazer porque você não tem tempo. Tá tudo bem. Tá? Você tem coisas demais para fazer e tempo de menos. E assim segue. E eu sei que você tem coisas demais, eu sei que você tem coisas demais na cabeça para se preocupar, eu sei que você tem tudo isso para se preocupar. Tá? E é exatamente por isso que você precisa se apegar, você precisa se apegar ainda mais mesmo, se educar para isso. Se apegar às pequenas conquistas. Porque se você estiver mirando muito alto desde o início, você pode se frustrar, você vai acabar se frustrando. E teu cérebro vai, mais uma vez, te dizer, não, tá tudo bem se você quebrar mais essa promessa. Tá tudo bem se você quebrar mais esse comprometimento. Lembra? Existe uma fórmula
de que felicidade é igual a realidade menos a expectativa. Então, se sua expectativa está muito alta, se sua expectativa está muito acima da realidade, a felicidade tende a ser negativa. Se sua realidade, se sua expectativa não está tão acima assim, a felicidade não vai ser tão negativa assim. Então, vamos nesse início. Claro, todo mundo está aqui pelo objetivo final de fazer o bebê dormir a noite inteira, de 6, 9, mas vamos pelo menos nesse início diminuir um pouquinho as expectativas, reconhecer, dar mais valor para as microconquistas. A gente vai em cada aula ter uma pequena conquista. Cada aula vai acendendo uma luzinha na tua cabeça. Cada aula vai ficando mais claro o porquê seu bebê acorda à noite e o que você deve fazer para que consiga que ele durma a noite toda. Certo? Desculpa. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós temos 7 dias, como eu já falei, que nós vamos entender mais sobre como o sono funciona, sobre quando ele vai dormir melhor, sobre como ele pode dormir melhor e principalmente por que ele não dorme a noite toda, por que ele acorda à noite. Tá? E nesses 7 dias nós vamos descrever as principais causas, tá? E vocês vão ver que nem tudo é falta de rotina. A maioria sim, mas nem tudo é falta de rotina. Nem todo bebê tem dificuldade no sono noturno, tem dificuldade nas sonecas por causa de falta de rotina. E vocês também vão perceber que eu tenho algumas diferenças profissionalmente falando, digamos assim, de outros pediatras que você encontra, ou de outros profissionais que também falam sobre maternidade, porque eu não sou um cara muito motivacional, confesso, tá? Precisa até mudar, precisa até melhorar um pouco, mas definitivamente eu não sou um cara muito motivacional. De vez em quando eu vou atrasar essa aula, que na verdade para vocês deveria ter sido às 19, então eu já comecei atrasando essa aula, desde a primeira, mas as próximas serão às 19. Tá? De vez em quando eu não vou estar tão motivado assim, porque faz parte, porque eu sou um ser humano, porque eu estou exausto. Eu estou saindo um pouco mais cedo do hospital. Hoje eu saí um pouco mais cedo do hospital para vir para cá, para tentar apresentar essa live para vocês às 19. Não consegui por questões técnicas, expliquei para vocês. Mas eu estava no hospital, eu estou no hospital todos os dias desde muito cedo, cerca de 13, 14 horas por dia, por causa deste bendito vírus. Tá? Talvez nem todos aqui saibam, já que nos últimos 15 dias entraram quase 30 mil mães. Nos últimos 20 dias entraram quase 30 mil mães. Mas eu coordeno a maior urgência pediátrica daqui da minha cidade. Então, quem está coordenando o fluxo de pacientes e profissionais da pediatria para diminuir ao máximo a exposição da minha equipe de guerreiros sou eu. E isso está me dando um trabalho desgraçado, isso está sendo muito estressante. Minha imunidade foi lá para baixo, por isso que eu acabei desenvolvendo essa sinusite. Estou extremamente medicado, mas de vez em quando vocês vão ouvir um fungado. Tá? Me perdoe pela voz um pouco mais anasalada do que o normal. Mas falando sobre sono, minha proposta aqui é muito simples. Vocês querem se motivar? Vocês querem alguém passando a mão na cabeça de vocês e dizendo o tempo todo que está tudo bem? Vocês querem ouvir o valor de vocês, o propósito de vocês, o que o coração de vocês pedem? Isso não é aqui. Tá? Isso não é comigo. A gente tem um monte de coaches excelentes para fazer isso para você, para fazer isso com você. Tem muitos. Tá? E tem muita gente por aí falando de maternidade para te dizer que está tudo bem, que tudo está tudo bem. Independente do que seja, independente se seu filho acorda 847 vezes à noite para mamar e chorando muito, ela vai te dizer que está tudo bem. Independente se ele briga contigo, se ele passa 3 horas acordado chorando, com cara de dor, ele vai te dizer que está tudo bem. Entendeu? Mas eu não sou assim. Eu acabei de dar essa aula mostrando que não está tudo bem na privação de sono.
Claro, não é qualquer despertar que vai causar aquilo tudo, mas a privação de sono, principalmente a privação crônica de sono, é óbvio que causa prejuízo na saúde. Eu expliquei na aula. Então, não está tudo bem se você acorda exausto, não está tudo bem se você já acorda exaurida, sem força, não está tudo bem se você ah, confessa ou confessa para mim ou nem confessa para ninguém, mas que você tem isso dentro de você, que para mim é uma coisa que precisa de tratamento, que precisa de ajuda psicológica. É quando a mãe vira para mim e diz: doutor, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Todo mundo que tem, toda mulher que tem a coragem de me confessar isso, eu tento ser o mais sutil possível para indicá-la que ela precisa de uma avaliação, ela precisa de uma ajuda psicológica e, se possível, uma ajuda religiosa, tá? Seja lá qual for a religião dela, esse não é o ponto. Mas não está tudo bem, uma mãe que fala isso não está tudo bem. Não adianta falar. Mas, claro, é muito mais fácil acreditar nisso, é muito mais fácil falar disso. É muito mais fácil, seria muito mais fácil para mim te dizer, não, tá tudo bem, se ele acorda, é assim mesmo. Por quê? Porque você já tentou, tenho certeza que você já tentou outras de outros lugares. Pegou dicas de outros lugares, pegou dicas do meu Instagram, do meu stories, e não conseguiu fazer ele dormir a noite toda. Então seria muito mais fácil eu te dizer, não, tá tudo bem, é assim mesmo. Daqui a pouco ele dorme. É mais fácil para os teus ouvidos também. É mais fácil para você aceitar, para você digerir isso também. Por isso que eu sofro tanto reiterismo, também por isso, mas tem meu jeitão também. Mas esse é um dos motivos para eu sofrer tanto reiterismo, porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Hoje uma mãe me perguntou, doutor, eu só vi nos seus depoimentos bebês pequenos, mas algum bebê maior também consegue, bebê com mais de um ano também consegue? Claro que consegue. E dei alguns exemplos de bebês com mais de um ano que dormem a noite toda. Entendeu? Então, vamos lá. Eu não estou aqui para te dizer o que você quer ouvir, para te dizer sempre o que você quer ouvir. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para te dizer o que eu acho, o que eu estudei, e eu estudei justamente porque eu não aguentava mais dizer, é assim mesmo, é normal, passa, daqui a pouco passa, dá água para ele, dá água à noite para fazer ele dormir. Que foi isso que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi na residência. Mas enfim, agora a proposta dessas 2 semanas é muito simples. Tá? Se você já sabe o que quer, ótimo. Se você já sabe o que você quer resolver, excelente. Se você já sabe o que faz, o que está causando o despertar do seu bebê, excelente. Mas pode não ser só isso. Tá? Geralmente não é só uma coisa. Principalmente se são muitos despertares. Dificilmente vai ser só uma coisa. Geralmente tem muito mais coisa envolvida. Seja salto junto com sonecas irregulares, um ambiente irregular, e um vai causando o outro. É complicado. Mas se você sabe, ótimo. Fique à vontade, você é minha convidada, para assistir as aulas dessa semana. Mas se você não quiser, se você tem certeza do que está causando o despertar do seu bebê, você pode pular para a próxima semana. Mas se você não sabe, essa semana inteira é para você. Essa semana inteira foi dedicada, foi feita, foi pensada em você. Para que você possa aprender o que fazer para ajustar e já colocar em prática imediatamente. Toda aula, todo final de aula, eu pretendo dar uma atividade para vocês, eu pretendo dar um desafio para vocês que vai acrescentar ainda mais nessa jornada de vocês, tá? Então, se a causa do despertar, por exemplo, for fome, a gente vai ajustar a rotina alimentar na hora. Se a causa do despertar
dos despertares forem os saltos, a gente vai aprender a identificar um salto, para que pelo menos vocês que estão me assistindo parem de ficar falando, parem de ficar me perguntando, doutor, meu bebê não dorme, é salto. Doutor, meu bebê rolou, é salto. Doutor, meu bebê mamou, é salto. Vocês vão aprender a identificar um salto, vocês vão aprender a saber quando um salto começou, vocês vão aprender quando um salto acabou, vocês vão aprender a lidar com eles, o que muda em cada um, porque depois de um salto o bebê muda. Tá? Muita coisa muda por causa dos marcos, não é só motor, tem o cognitivo, tem o social, tem o de linguagem, então muita coisa muda. E se tanta coisa se muda, a rotina vai ter que mudar, você vai ter que saber adaptar a rotina e a gente vai falar sobre isso também. Então, esse é um desafio à prova de desculpas, certo? Só até um pedido. Eu espero que me perdoem, espero que entendam. Minha voz não está boa, minha garganta não está boa. Estou com sinusite por causa deste bendito estresse. Os dias estão muito estressantes, a imunidade caiu e acabei desenvolvendo a sinusite. Tá? Não é coronavírus, graças a Deus. Mas não tá legal de respirar também, mas não é coronavírus, por favor. Mas, então, eu provavelmente não vou conseguir responder as perguntas de vocês, essa aula já está extensa, eu estou tentando falar mais rápido do que o normal, para que ela não fique tão extensa assim. Então, mas no meu cronograma eu separei 2 ou 3 encontros de perguntas e respostas. Mas até lá, a gente vai ficar tirando dúvidas no canal do Telegram. Tá? Quem já faz parte do canal do Telegram já sabe, quem não faz, entre, que a gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai conversar mais sobre cada aula. E eu quero começar pela pergunta mais comum de todas. Por que o meu filho acorda? Tá? Agora, efetivamente começando o conteúdo. Eu tinha que introduzir esse assunto nessa primeira aula. E existem várias razões para isso. E o que eu quero te mostrar, inicialmente, é que você precisa conhecer as razões. Você precisa entender que conhecimento é o poder. Que você conhecendo, você tendo conhecimento, você vai saber, vai ficar tudo muito mais fácil. Você vai entender o porquê que uma pessoa disse uma coisa. Você vai entender por que eu te digo algo. Tá? Com conhecimento você pode até debater comigo. Não, mas o meu bebê é assim, assim, assim. Ok, tem as individualidades. Tem os temperamentos que eu falei semana passada. Tá? Então, busquem conhecimento. Essas 2 semanas, esse desafio dos 14 dias, você vai ter muito, muito conteúdo. Então, pega um papel e uma caneta e aprende e anota e se dedica. Tá? Mas vamos lá. Sobre o despertar do bebê. É normal que o bebê acorde à noite. Mas como assim, doutor Adilo? Você acabou de dizer que não é, você acabou de dizer que você acabou de dar uma aula sobre privação de sono. Mas calma, pessoal. Despertar à noite é fisiológico do bebê. Todo mundo, e do adulto também, todo mundo acorda à noite. Seja bebê, seja adulto, tem alguns breves despertares. Só que geralmente esses breves despertares são realmente breves e a gente nem lembra. Tá? Algumas vezes a gente apenas ajusta o travesseiro, a gente vira e volta a dormir. Tá? Já expliquei isso algumas vezes, mas como tem muita gente nova, eu vou explicar rapidamente. A gente tem basicamente 2 fases do sono. O sono REM e o sono não REM. O sono REM, R-E-M, tá? Mas isso não importa tanto. O sono REM, ele é o responsável pela parte mais de desenvolvimento cognitivo, digamos assim. Ele é o responsável pela memória, pelo aprendizado, pelo desenvolvimento em si. Tá? Já o sono não REM, ele é o responsável pela parte mais física do corpo. Restaurar as energias, descansar, relaxar. Também é responsável pelo sistema imunológico. Eu falei disso, eu acabei de falar disso na outra aula. E eu vou falar mais sobre esses detalhes daqui a pouco. Tá? Ou melhor, eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas. Então,
O que acontece é que o sono começa pelo sono não REM, no estágio 1, que é um sono leve, ele vai aprofundando e chega no estágio 2, até realmente passar a ser um sono profundo, que é o estágio 3 do sono não REM. O bebê passa algumas horas nesse sono não REM, tá? E ao todo esse ciclo vai durar umas 4 a 6 horas, depois ele vai voltar a ser superficial, e quando volta a ser superficial, ele passa para o sono REM, tá? Que é o sono da memória, do aprendizado. Há quem diga que o ser humano sonha no sono REM, há quem diga que ele sonha nos dois, então isso não importa tanto. Mas é um sono mais superficial, o sono REM. E depois de um tempo, depois de alguns minutos no sono REM, o bebê vai reiniciar outro ciclo. Ele vai voltar para o sono não REM. E essa transição de ciclos de sono nem sempre é fácil. Tá? Essa transição nem sempre é algo tão simples. Você sabe aquele bebê que chora ou choraminga enquanto dorme? Aquele bebê que geme de olhinho fechado, parece estar incomodado, parece estar sentindo dor. Né? E ele realmente está incomodado. Ele está tentando passar de um ciclo ao outro do sono. Às vezes ele vai conseguir, às vezes não. Tá? E quando não conseguir, ele vai acordar. Depois ele vai dormir de novo. Tá? De alguma forma, algumas vezes com a sua ajuda, outras vezes sem a sua ajuda. Alguns bebês precisam mais da ajuda da mãe, outros precisam menos da ajuda da mãe. Tá? Mas assim vai continuar sendo os próximos ciclos. Tá? Então, só para a gente voltar para uma arquitetura do sono, seria mais ou menos assim. Lembra o sono não REM? Começa 1, 2, 3. Não precisa seguir essa sequência certinha. Pode ser que passe do 1 para o 3, ou 3 para o 1. Mas, enfim, é só para você entender que tem 3 estágios de profundidade do sono. Até que ele chega no mais profundo, passa algumas horas desse ciclo mais longo, 4 a 6 horas, volta a ser superficial, vira sono REM, passa a ser sono REM, que é um sono superficial, depois ele reinicia. E quando reinicia, ele reinicia em vários ciclos pequenos. Tá? Então seria mais ou menos assim. Deixa eu ver se. Ele começa superficial, ele vai aprofundando até que chega a sono profundo. Passa várias horas em sono profundo, vai ficando mais superficial de novo, entra em sono REM, para depois fazer a transição de um ciclo ao outro do sono. Os próximos ciclos são bem mais curtos, têm uma duração muito menor. Tá? Então, um ciclo mais longo, vários ciclos mais curtos. Lembre disso, porque a gente vai usar isso durante toda essa semana. Tá? Então vamos lá. E é por isso que tem vários relatos também, por isso que de vez em quando vocês vão ver um relato no meu Instagram, de alguém dizendo assim: doutor, meu bebê só dorme 4 horas seguidas, meu bebê só dorme 5 horas seguidas, e depois acorda de hora em hora com muito choro. Por que isso acontece? Exatamente por causa disso. É fisiológico, ele dormiu direitinho, ele iniciou o sono bem direitinho, fez um ciclo mais longo, só que nas transições de ciclo tem algo impedindo que ele volte a dormir. Tem algo facilitando o despertar e tem algo impedindo que ele volte a dormir sem choro. Tá? O que é esse algo? Não sei, é o que a gente vai avaliar durante essa semana. Mas é justamente se baseando nesses conceitos, tá? Se baseando nesse conceito de vários ciclos de sono, e pode ter vários breves despertares, que algumas pessoas te falam tanto que é normal acordar de hora em hora. Tá? Porque é normal acordar várias vezes. Tá? Eu totalmente digo. Ok, pode até ser, mas o esperado é que ele volte, é que ele consiga voltar a dormir sozinho e sem choro. Vocês vão ver o quanto eu sou repetitivo no sem choro, porque todas as vezes não, mas muitas das vezes que eu falava voltar a dormir sozinho, alguém já interpretava na sua cabeça, na sua mente doentia, que eu estimulava a deixar chorar. Então vocês vão ver que eu vou ser um pouco repetitivo para evitar qualquer reiterismo. Tá? Então, o esperado
É sim normal ele ter alguns breves despertares, mas o esperado é que ele volte a dormir sozinho e sem choro. Ah, mas por que tanta gente diz que ele só vai aprender a dormir depois de 1 ano? Fulaninha, cicrano, não sei quem. Todo mundo diz que só vai dormir depois de 1 ano. Tem umas que dizem que só vai dormir depois de 3. Mas tem umas que dizem depois de 1. Por que isso acontece? Porque depois de 1 ano vai ficando mais fácil. Naturalmente vai ficando mais fácil para o bebê. Tá? O bebê vai ter menos necessidade de sonecas, ou seja, as chances dele entrar em efeito vulcânico, de ficar hiperestimulado, são bem menores, já que vai ter bem menos sonecas. Tá? E a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. É um bebê que já tem mais maturidade, e a gente vai falar sobre imaturidade na próxima aula, de amanhã. É um bebê mais resistente às diferenças de ambiente, ou seja, ele já costuma aceitar melhor quando o ambiente não está tão adequado assim, não está tão ajustado assim. É um bebê que já passou por quase todos os saltos, glória a Deus, ou seja, fica mais fácil. E a gente vai falar sobre saltos também. E é um bebê que expressa os sinais de sono muito mais claros. Ele manifesta de uma forma muito mais evidente. Certo? Então fica mais fácil de se reconhecer quando esse bebê está com sono. Se reconhece, bota para dormir. E ele também já não apresenta mais uma angústia da separação tão forte, assim como normalmente acontece entre 8 e 10 meses. A única coisa que dificulta para os maiores de 1 ano são as associações. Tá? Costumo dizer que as associações do sono são tempo dependentes. Então, quanto mais tempo elas ocorrem, mais forte elas tendem a ser, mais difícil elas costumam ser para desfazê-las. Elas costumam ser para desfazer. Tá? Então, tem vários pontos positivos em deixar para depois de 1 ano, tem um ponto negativo que para mim é um ponto importante. Então qual é o melhor? Tento agora ou espero 1 ano? Não sei. Tá? Essa é uma escolha sua. Eu só estou aqui para dizer que não precisa esperar 1 ano. E a verdade é que ninguém está interessada mesmo em te fazer se sentir melhor. Não tá. Ninguém aqui. Mas é muito mais fácil para os seus ouvidos cansados. Tá? É muito mais fácil para os ouvidos cansados de muitas mães que é melhor esperar. É tudo que muita gente precisa ouvir. Por quê? Porque já tentou, não conseguiu, se frustrou, se decepcionou com o método, sem nem conhecer o método. Porque a forma como eu avalio uma rotina não dá para ser feita só com os stories. Claro, tem alguns que precisam de alguns poucos ajustes. Ok, esses conseguem. Principalmente quando eles são respondidos. Essas conseguem. Mas a maioria dos casos não. Principalmente quando tem vários e vários despertares, vários e vários erros. Tá? Que você pode achar os erros, achar e corrigi-los sozinho? Pode. Só com os stories. Mas é muito pouco provável. E é por isso que eu faço essas aulas. Eu sei que é muito mais fácil de digerir sem stories. Eu sei que é. Mesmo quando eu encho os stories é muito mais fácil de digerir, vai ter muito mais visualização do que essa aula, só que essas aulas são muito mais importantes do que os meus stories. Se você só tiver um tempo, assista essas aulas, não assista os stories. Tá? Aqui eu consigo dar uma sequência, vão ser 14 dias em sequência. Aqui eu consigo aprofundar. Lá eu tenho 15 segundos. Certo? Além do fato que tem muita mãe que sente vergonha. Tá? E não é vergonha de estar tentando ajustar o sono do bebê. É vergonha de saberem que ela está tentando ajustar o sono do bebê. Tá? Mas enfim, é muito mais uma questão de saúde, muito mais uma questão de ser saudável do que luxo da mãe. Mas enfim, vamos lá. Vamos ao que interessa. Existem 2 grandes momentos que você deve avaliar em relação ao sono do bebê. O primeiro, o que precede o sono, que é o ritual do sono, e o segundo é o sono em si.
O primeiro é a dificuldade para dormir. Nós vamos conversar principalmente nas aulas 4, tá? Sobre saltos, na aula 5 sobre a angústia da separação e na aula 6 sobre as sonecas, durante essa semana. O segundo grande momento é o despertar no meio do sono, que ocorre bem antes do esperado. Sabe? Porque é óbvio que você coloca o bebê para dormir e espera que ele acorde no dia seguinte, espera que ele acorde 10 a 12 horas depois. E sobre isso nós vamos conversar em todas as aulas, porque tudo pode interferir, tudo pode causar despertar na madrugada. Tá? Então vamos entender, ok? O bebê acorda durante as passagens de ciclo, durante essa transição de um ciclo ao outro do sono, mas ele deveria voltar a dormir sozinho e sem choro. O que será que está impedindo? Seria imaturidade do bebê? Não, ele é muito pequenininho. Seria fome, dor, fralda suja, saltos, angústia da separação, falta de sono, cansaço excessivo, tá? Até isso pode ser. O ambiente não está adequado, as terríveis associações do sono. A verdade é que tudo isso pode impedir ou mesmo dificultar que o seu bebê durma novamente, tá? E nós vamos comentar sobre cada um nas próximas aulas, sobre cada um desses tópicos que eu falei, vão ser comentados e explicados nas próximas aulas dessa semana. E ao final de cada aula, eu vou deixar uma atividade para vocês, de verdade. Eu sempre fui uma pessoa que odiava atividades. Eu nunca fui de fazê-las, nunca fui de dar importância para elas, mas é porque eu não as via como prioridade para mim, eu não as via como importante. Mas essa é para vocês. Tá? Essas eu peço que vocês façam. Façam porque vai ser realmente importante. Tá? E a gente está quase acabando essa aula, mas eu queria fazer um pedido para vocês. Parem de perguntar para quem não sabe. Parem de perguntar para quem não conseguiu. Isso aqui vale para tudo na vida. Tá? Você quer perguntar, tá, com todo o respeito, mas você quer perguntar para um gordo que sempre foi gordo a vida inteira como que se emagrece? É claro que ele pode saber, óbvio. Até pode, mas provavelmente não. Se souber, provavelmente vai ser uma exceção. A maioria não vai saber. Tá? Vai saber apenas aquelas dicas, algumas dicas e dicas de padaria. Mas pô, se ele nunca fez com ele, nunca fez com alguém, nunca fez com as alunas dele, tá? Claro, ele pode ser professor, mas se ele nunca fez com ele, nunca fez com ninguém, nunca ajudou ninguém na prática, ele nunca sujou a mão de lama, ele nunca pôs a mão na massa. Ele só decorou algumas diquinhas. Só pegou algum artigozinho científico no Google que qualquer um pega e postou no Instagram. Tá? E também, outro exemplo, não pergunta sobre, sei lá, sobre dieta não, já falei. Não pergunta sobre ganhar dinheiro para alguém que está completamente endividado. Sobre formas de poupar, de investir para alguém que está completamente endividado. É claro que ele não sabe, que se soubesse ele não estaria completamente endividado. Tá? Porque essa pessoa ou vai te dar uma dica sem qualquer propriedade, só mesmo porque leu em algum lugar, ou pior, ele vai te dizer porque não adianta você se iludir. E ele pode ter certeza, pode parar para pensar. Tenho certeza que você conhece alguém que se encaixe nesses dois exemplos. Um que vai te dar as melhores dicas do possível, mas não tem um fundo de emergência, ainda falando sobre economia, e está passando sufoco nessa época que a economia parou. Então, se essa pessoa está passando sufoco, ela não tem qualquer propriedade para te auxiliar. E o outro que só te desmotiva, que vai te dizer, não adianta, não. Só rico ganha dinheiro, não adianta trabalhar mais do que os outros, que isso aí nunca levou ninguém a nada. Eu tenho certeza que você conhece pessoas desses dois modelos, desses dois perfis. Tá? No sono do bebê é exatamente a mesma coisa. Não pergunte sobre sono para quem nunca conseguiu fazer seu filho dormir a noite toda. Ou para quem nunca ensinou isso. Porque eu nunca fiz um filho dormir a noite toda. Eu já ensinei milhares.
Eu estudei, eu me dediquei, eu já ensinei milhares, tá? E é aquela coisa, não escute o que as pessoas falam, escute o que elas fazem. Todos os dias eu posto um depoimento, pelo menos um depoimento, às vezes mais, no Instagram, nos stories, para te dar aquele gás, para te dar aquela animada, te, certamente você vai tirar algumas dicas daí, algumas dicas já práticas daí, tá? Então, não escuta, não escute alguém que nunca conseguiu fazer sobre bedomínio, não faz o menor sentido. Que tipo de autoridade no assunto ela é? Tá? Só para ser igual o tiozinho que disse que não adianta trabalhar, aí vai te dizer que não adianta tentar melhorar o sono do bebê. Claro que adianta, tá? É claro que ninguém aqui vai usar a técnica de fazer o bebê chorar, mas é óbvio que tem como sim. E eu queria que vocês conversassem com algumas mães que conseguiram, tá? Eu sou professor, mas eu queria que vocês conversassem com algumas que conseguiram, algumas que realmente colocaram a mão na massa, sujaram a mão de lã e conseguiram, tá? Eu vou colocar no Telegram, vou colocar no Instagram também, mas conversem com a Karen, com a Kese, com a Stefania, com a Marina Moura, com a Gabriela Zini, conversem com a Gabriela Studart, com a Mirella Kolbe, com a Lene, com a Natália Nascovitch, conversem com a Morgana Almeida. Se eu for lembrando, eu digo mais para vocês. Tá? Eu vou botar no Telegram e vou deixar nos stories também para vocês verem. Tá? Mas vão até elas e perguntem. É claro que tem algumas mães que o bebê sempre dormiu a noite toda, sem qualquer esforço, sem qualquer ajuste, sem nada. Claro, esses casos existem, tá? A gente conversou sobre temperamento semana passada. Esses bebês existem, mas definitivamente não são a maioria, tá? Então, não desista de algo sem falar com pelo menos 3 dessas. Eu não sei, eu acho que eu dei o quê? 10, eu dei 10 nomes. Você fala pelo menos 3 dessas que eu tenho certeza que elas serão extremamente receptivas. Cheguem até elas, perguntem, diga que foi eu que pedi, diga que foi eu que indiquei. E perguntem o que vocês quiserem, perguntem como era antes, perguntem o que vocês mudaram, perguntem o que foi que vocês ajustaram. Saibam delas, certo? Vejam como elas falam sobre isso, se a rotina for suficiente, se ela teve que ajustar outra coisa, se foi sorte, tá? Se ainda precisa de algo a mais, além da rotina. Tá? Então fale com quem conseguiu. Se você conhece alguém da sua confiança, melhor ainda. Fala com ela. E fala com mais duas dos nomes que eu dei. Mas se não conhece, fale com 3 dos nomes que eu dei. Tá? E aí eu queria deixar uma atividade para vocês. Falem com elas. Falem com pelo menos 3. Se quiser falar com mais, eu tenho certeza que elas serão bem receptivas. Falem com elas. Depois faz um stories dizendo o que foi que você aprendeu, o que foi que se valeu a pena, se não valeu a pena. Me marca nos stories que eu vou ficar muito feliz de ver vocês participando. Tá? Faz parte do comprometimento de vocês. Tá, pessoal? Então, só lembrando que se por acaso o perfil do Instagram de vocês for privado, eu não vou conseguir ver. Então, faz atividade. Conversa com 3. Faz um stories. Me marca e abre teu Instagram para que eu possa ver. Tá? Mas, sinceramente, de novo, não fale sobre dinheiro e poupança. Isso com quem está endividado. Não vale a pena. Não fale sobre dieta para quem sempre foi gordo a vida inteira. Nunca ensinou ninguém a emagrecer. Não fale sobre projetos com quem está completamente insatisfeito com sua vida, porque ele não vai te ajudar. Tá? Então vamos encerrar. Como é que vai funcionar esse desafio? Ele está dividido em 2 grandes blocos. Um nessa semana, até domingo, o outro na próxima semana. Na primeira semana eu comecei com o básico da fisiologia. Hoje já te falei o básico da fisiologia. Só o que você precisa saber da fisiologia do sono. Que o sono tem sono REM, sono não REM. Que normalmente começa com um ciclo mais longo e vários ciclos curtos depois.
tá? E porque, enfim, você não precisa ser um cientista do sono para isso. Vai ser importante essas informações, principalmente a alternância dos ciclos, que a gente vai usar quase que a semana inteira, tá? Então você precisa saber que o sono tem um sono REM e um sono não REM. Você precisa saber que às vezes o sono está mais profundo, às vezes o sono está mais leve. E quando que o bebê acorda, que é normal o bebê acordar alguns momentos, quando e por que eles acordam, tá? Então vamos lá. Então, enquanto outros até têm, ah, alguns bebês têm casos, alguns bebês passam por dificuldades na hora de dormir, na hora do ritual. Outros não, outros dormem até legal, têm um ciclo mais longo e depois ficam acordando e chorando várias vezes entre os despertares, entre os ciclos, tá? E é isso que vocês precisam se perguntar. O bebê dormiu o primeiro ciclo e depois ficou acordando de hora em hora. Por que, que esse bebê não voltou a dormir sozinho e sem choro? Por que, que ele está chorando? Ele estava tão relaxado, por que, que ele acordou assim, desesperado? Será que ele estava relaxado mesmo? Tá? E é sobre isso que a gente vai conversar. Até a aula 7, eu espero que vocês tenham a certeza, ou muito próximo disso, do porquê seu filho acorda. Tá? Já na segunda semana a gente vai começar de fato a resolver todas essas causas, mesmo muito mais prática. O passo a passo mesmo de cada um. E se você quiser passar direto para a segunda semana, ok, passa. Mas vai fazer muito, muito mais sentido. A próxima semana vai fazer muito, muito mais sentido se você assistir a todas essas aulas de hoje. As próximas aulas eu vou tentar que sejam mais curtas, farei o meu possível, farei o meu melhor, mas nesse eu precisei te dar o conteúdo inicial, lembra dessa parte de fisiologia básica que a gente vai usar em todas as aulas seguintes, e eu precisei te explicar também como isso vai ser o desafio. E o desafio é falar com pelo menos, o seu desafio agora é falar com pelo menos 3 dessas mães que eu te disse. Vou colocar no Telegram, vou colocar no Instagram e vou colocar e não vou falar nada, vou só colocar os nomes, vou só marcar os arrobas. Quem não viu, quem não está aqui agora, quem não assistiu essa aula não vai entender absolutamente nada. Para você que entrou nessa aula pelo Instagram, esse foi um convite. Vou deixar aqui novamente o meu convite para que você se inscreva na jornada da Supermãe. A gente começou, nossa primeira aula está aqui, mas se você não se inscrever, você só vai ter acesso a essa primeira aula. As demais vão ser exclusivas para o canal do Telegram. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Amanhã tem mais, às 19 horas, ao vivo. Fiquem com Deus e até a próxima.